Você tem grandes desejos que você gostaria de trazer para sua realidade. E vira e mexe, você faz uma técnica e outra e não consegue atrair para sua vida, viver aquilo que você realmente quer. Neste vídeo eu vou te mostrar por que a lei da atração, ela muitas das vezes não funciona a seu favor. Até porque não tem como ela funcionar se você não partir de alguns princípios. Vez ou outra que você consegue algo na sua vida, você pratica isso mesmo que inconscientemente. Depois desse vídeo, você vai estar capacitado de todo o conhecimento que você precisa ter para transmitir o seu desejo para o universo e fazer com que ele te devolva tudo o que for necessário para a realização do que você tanto quer. Então, pega papel e caneta. Eu te garanto que este não é mais um vídeo sobre lei da atração. O que eu tenho para compartilhar aqui com você é de grande importância. Hoje eu vou mostrar para você como eu consegui manifestar a minha gravidez em apenas 30 dias, usando 6 passos simples que você também pode aplicar aí para manifestar o seu desejo. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te falar cada um dos 6 passos e a cada passo eu vou te explicar exatamente como eu agi quando eu manifestei a minha gravidez tão rápida, dentro aí deste período de 30 dias. O primeiro princípio que você vai precisar ficar muito ligado para manifestar o que você tanto quer. Você vai precisar decidir. Sim, você precisa ter clareza do que você quer. Mas não é simplesmente, no meu caso, eu quero engravidar. Não, precisa ser claro. Você precisa dar um comando consciente e direto para o universo daquilo que você quer. Vamos lá. Tudo que você vive aí na sua vida que é diferente do que você quer, te ajuda e muito. Apesar de você achar que o que você está vivendo só está te atrapalhando porque é o oposto do que você quer viver, não, isso te ajuda a ter clareza do que você quer. Então, em um primeiro momento, você vai saber o que você não quer. Isso aí eu tenho certeza absoluta que você já sabe o que você não quer. Sabendo o que você não quer, você vai ter clareza do que você quer. E é aí onde precisa estar a sua atenção, naquilo que você quer. Até o mês de maio de 2021, eu não estava me programando para ter filho. Eu não pensava, não ficava planejando em ter filho. Eu pensava assim, bom, agora é o meu momento, porque eu estava empreendendo há pouco tempo, vai chegar o momento certo, né? Agora é o meu momento, ok. Aí o que aconteceu foi que, no mês de maio, eu achei que estivesse grávida. Por um deslize, porque eu não estava planejando na época. E no dia que eu fiz o exame de sangue, naquele mesmo dia a minha menstruação veio. Então, né, eu certifiquei que não estava grávida. Então o que aconteceu foi que eu achei que estivesse, fiquei muito preocupada, falei, nossa, e agora? E de repente, né, eu descobri que eu não estava grávida. Só que com essa negativa, eu passei a desejar profundamente engravidar. Só nessa negativa aí de falar assim, de achar que estava grávida e de descobrir que eu não estava, eu passei a querer então estar grávida mais que tudo na vida. Eu queria isso demais. Então vamos lá, qual que é o passo 1? Você ter clareza e você viver o contraste do que você quer te ajuda a ter ainda mais clareza daquilo que você quer. O contraste que eu vivi, não estou grávida, me fez desejar querer engravidar. Então, o primeiro princípio, o primeiro passo de todos é você decidir aquilo que você quer, você ter clareza do seu desejo. E precisa ser muito, muito, muito específico. Como que eu usei pra mim? Eu disse, bom, eu quero engravidar e eu quero que seja rápido. Quero que seja rápido. Bom, eu não achei que estava grávida, então eu poderia realmente ter estado grávida. Eu não quero viver aquele momento de sofrimento, de tenta engravidar, tenta e tenta. Eu quero engravidar rápido. Esta foi a minha clareza. Esse é o passo 1, é você ter total clareza do que você quer, detalhadamente aquilo que você quer. O que nos leva ao passo 2, que é você precisa ter ação em prol do seu desejo. Você já determinou o que você quer. Então, quais são as ações? Senta aí, você, bumbum na cadeira,
e tenha clareza do que você pode fazer que vai te levar para o seu desejo realizado. No meu caso, quando eu tive essa consciência, nossa, eu quero sim engravidar, eu quero ter um filho, o que eu fiz? Pesquisei na internet quais são os alimentos que ajudam o meu ovário, o meu útero. Gente, eu fiz realmente essa pesquisa, eu joguei no Google quais alimentos eu devo consumir, eu devo comer, que ajudam o meu ovário, que ajudam o meu útero, que vão ser férteis, que vão me ajudar a ter mais fertilidade. Eu coloquei isso no Google e lá eu tive uma lista de coisas, essas coisas, digamos, óbvias aí, que é tomar muita água, comer bem, se alimentar bem. Eu comecei a tomar suco verde de manhã e comer muitos legumes, muitas verduras. Uma outra coisa que eu fiz foi, bom, se agora eu estivesse grávida, então eu teria que começar a tomar uma vitamina que chama ácido fólico, né? Que é quando a mulher engravida ou até mesmo antes de engravidar para preparar ali o terreno, né, para o bebê, é bom a mulher começar a tomar. Aí eu pensei, bom, eu quero engravidar. Se eu já estivesse grávida, eu teria que tomar essa vitamina. E se eu estivesse agora planejando engravidar, que era o que surgiu ali na minha mente, eu começaria a tomar a vitamina. Eu pesquisei na internet, gente, tudo por internet. Eu sei que é bom, né, ir fazer uma consulta, procurar o especialista, né, mas eu fui direto no Google. Qual o melhor ácido fólico? E comecei a tomar. Passei a me alimentar muito bem, tomar suco verde, tomando ácido fólico. Foi isso. Eu tive a ação. Eu falei, o que eu preciso fazer para isso virar realidade agora é preparar esse terreno para que o meu bebê chega num terreno propício para ele, né? Que ele tenha vitaminas ali o suficiente para ele. Esse era o meu pensamento. O que você vai fazer? Você vai sentar você com você e vai ver o que é bom para você, o que você precisa fazer para o seu desejo se tornar realidade, a sua ação. O poder da ação, ele é tão grande que quando você age em prol do que você quer, do seu desejo, você começa a se sentir merecedor. Então ele vai além da sua ação física. Olha isso, esse princípio, esse passo 2, ele vai além da sua ação física. É importante você ter ação física em prol do que você quer. Mas só de ter ação física, você já começa a se sentir merecedor do seu desejo. E isso é fundamental para você manifestar esse seu desejo. O terceiro princípio é você focar. Focar no que você quer. Aí você vai falar assim, mas aí, nossa, isso é óbvio. Não. Se você vira pra mim e fala assim, a lei da atração, ela não funciona comigo, ela não funciona em prol do que eu quero, eu não estou conseguindo realizar o que eu quero, é muito provavelmente porque você está focando sim, só que no oposto do seu desejo. A partir do momento que você tem clareza do que você quer, você precisa focar naquilo que você quer. Se você focar no que você não quer, você vai atrair aquilo que você não quer. Você precisa focar exclusivamente no que você quer. Aquilo que você não quer te serve de ajuda sim lá no primeiro passo, né? No primeiro princípio, porque vai te ajudar a decidir o que você quer. Uma vez que você já decidiu o que você quer, você não vai focar no que não quer. Como que você faz isso? Quando você começa a tá mentalizando, tá desejando, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Ok, no meu caso, com a gravidez, eu decidi que eu queria engravidar. Eu não deixava vir para mim os pensamentos contrários do meu desejo, que era, bom, já tem 35 anos. Quando eu fui na ginecologista, quando eu mudei para a cidade que eu moro hoje, eu comecei nessa ginecologista, eu tinha pouco mais de 25 anos, acho que uns 27 anos. Isso, tinha 27 anos. Aí ela falou comigo o seguinte, para você ter o primeiro filho, você precisa ter até os 25 anos. Depois dos 25 vai ser muito mais difícil de ter e a criança pode vir com algum probleminha. Então, é até os 25 anos. Aí na época eu disse, bom, já passei dos 25, então não tem o que ser feito. E ela me orientava assim, olha, você precisa ter filho o quanto antes, né? Se você quiser ser mãe, você precisa ter filho o quanto antes. Mas na época, gente, eu não tinha
Não tinha condições de ter, não tinha preparo emocional, mental, financeiro, não tinha condições de ter. Eu buscava outras coisas naquele momento e sempre pensei assim, bom, no momento certo vai vir, né? Então, como que eu apliquei este terceiro princípio do foco na minha realidade? Eu não deixava vir estes pensamentos. Sempre que alguma amiga minha vinha me falar algo do tipo que, e aí, filho, né? Porque assim, as pessoas cobram, gente. E aí, você vai casar? Aí casou. E aí, quando que vai vir o filho? Aí você tem um filho. E aí, quando que vai vir irmãozinho? Aí você tem irmãozinho. Sabe assim? É uma cobrança sem parar, né? A sociedade ela vai cobrando, 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 e as pessoas acham que isso é normal, é um jeito de puxar assunto. Então você não pode deixar isso entrar. Então, eu não vim aquele pensamentozinho assim, tô com 35 anos. Ok, tô com 35 anos, vou ter o meu primeiro filho agora, porque é agora que é o momento certo, é agora que eu desejei ter. E tem que vir de acordo com o desejo. Eu não posso ter um filho porque o outro tá me cobrando, porque a sociedade tá cobrando, porque eu tenho 25 anos, eu tenho 35 anos, eu quero ter filho agora. Então, que assim seja, sabe? Sempre que vem aquele pensamento que é contrário ao que você já estabeleceu, ao princípio número 1, que você estabeleceu que este é o seu desejo, sempre que vier um pensamento contrário, você não pode dar trela. Você tem que eliminar esse pensamento ali, naquela hora. Como que elimina? Não pense nele. Às vezes vem um pensamento intrusivo, aquele que vem assim, que você sabe que ele só tá vindo ali para te desestabilizar, para te tirar do foco. Não deixa, não deixa. Aí você usa a tática que você quiser. Aplica o cancela, cancela, cancela. Faz aí o Ho'oponopono pro pensamento negativo. Eu foquei exclusivamente no que eu queria. Eu queria engravidar, então os meus pensamentos eram só voltados para isso. O tanto que era bom engravidar, que se eu pensava o seguinte, olha, nossa, se eu tivesse engravidado, né, e no mês de maio, logo que eu descobri que não estava grávida, se eu tivesse engravidado, eu ia então trabalhar de home office, que tava ali, naquela época, né, que tava todo mundo dentro de casa, já tinha passado um pouquinho dessa época, eu ia trabalhar de home office, nossa, seria ótimo. Então comecei a pensar nos pontos positivos daquilo que eu queria se acontecesse. Quais eram os pontos positivos daquilo. Eu não fiquei vendo videozinhos na internet falando de como engravidar, falando de maternidade. Não fiz isso. Agora, quando eu olho para trás, eu vejo claramente que não deveria mesmo ter feito, porque tudo isso que você faz, você fica te provando que você está fazendo porque você não tem, tá? Então, é isso, tem que tomar muito cuidado aí com as coisas que vão te ajudar e com o que não vai te ajudar. Aquilo ali vai te ajudar a sentir como que você já tem ou não, aquilo ali vai te ajudar a sentir que você não tem, por isso que você está nessa busca desenfreada. O quarto princípio é você se sentir bem na maior parte do tempo. Você vai precisar se disciplinar para isso. Você precisa aplicar aquele conceito que eu já falei muito aqui no canal, que é a respeito da mente forte. Você tem que ter a mentalidade de se preservar, de se sentir bem, independente das aparências, independente do que esteja acontecendo. É você se sentir bem na sua situação atual. É você se sentir bem se você quiser engravidar e ainda não tiver engravidado. É você se sentir bem se você quiser dinheiro para fazer algumas coisas específicas, para trocar o seu carro e você ainda não tem esse dinheiro. Você ainda está andando num carro que está assim, precisando muito de ser trocado. E estar bem com isso, sabendo que você quer um carro melhor, mas está bem no seu processo. Você precisa se harmonizar com o lugar que você está hoje. Porque quando você está se sentindo bem com o lugar que você está, com a sua situação atual, você está no modo receptivo. É neste momento que as bênçãos caem para você. Toda vez que você está se sentindo alinhado, que você está naquela sensação gostosa, sabe? Aquela sensação prazerosa de que tá tudo bem ser assim. Você está praticando o desapego.
Eu quero isso, eu quero mais dinheiro, ok. Ah, eu quero ter um filho agora, ok. Eu quero trocar de casa agora, comprar uma casa nova, ok. Eu quero viajar, ok. Mas não estou viajando, não estou trocando de casa, não estou grávida ainda, não tenho dinheiro para eu trocar meu carro, viajar, para fazer o que quiser aí, para fazer reforma na minha casa. Não tenho. Mas tá tudo bem, porque eu estou no processo disso. Tá tudo bem do jeito que está. Você está praticando o desapego e se colocando em estado receptivo para atrair as bênçãos. O que eu pensava lá atrás foi o seguinte: bom, se eu não engravidar, né? Que assim, existe essa opção também. Existe a opção de eu não conseguir engravidar nem agora e sabe-se lá se eu vou engravidar um dia, né? Nunca tinha feito exames para saber se eu poderia ter filho, meu esposo também não. E se a gente não tiver filho agora e se eu ficar muito mais velha e se eu não puder ter filho? Sabe o que eu pensava? Pensava assim, tá, se isso acontecer, eu vou explorar esse mundão de Deus. Eu vou, sendo só eu e meu esposo, então a gente vai viajar. Meu foco vai ser ganhar muito dinheiro para eu viver viajando. A gente pode fazer mochilão, a gente pode viajar e ficar um ano aí rodando, indo de um país para o outro. Eu pensava nisso. Eu pensava, eu vou querer enriquecer para eu pular aí de galho em galho, conhecer esse mundo todo. Se eu não tiver filho, é isso que eu vou fazer. E isso que eu tô te falando agora, eu pensava isso com muito desprendimento, com muito desapego. Eu pensava, é o que eu quero. Agora eu já decidi. Até então eu não sabia que eu queria ter filho naquele momento. Mas agora eu sei, é isso que eu quero, é isso que eu mais quero da minha vida agora. Mas se eu não tiver, então a minha vida também vai ser feliz de uma outra forma. Porque realmente é assim. Não existe só um jeito da gente ser feliz na vida, né? Ah, eu quero muito ter essa profissão X. Mas você pode ser feliz tendo várias outras profissões. Eu quero muito viajar para tal lugar, mas você pode ser muito feliz passando a sua vida inteira sem nunca ter conhecido esse lugar, sabe? Sim, aí eu quero me casar com fulano, eu quero esse meu ex, essa minha ex, eu quero ele, eu quero ela. Mas se você não reatar o seu relacionamento com essa pessoa, eu te garanto que você vai ser muito feliz com outra pessoa, sabe? Então, gente, é isso, é praticar o desapego. Quando você se desapega emocionalmente da ideia, você se torna receptivo para que bênçãos venham para você. Quando você fica muito ali, firme, eu quero isso, quero isso, quero isso, e não abro mão, só vou ser feliz com isso, só vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro, você faz o tal famoso aí efeito Zenão. Você afasta aquilo que você tanto quer da sua realidade. O quinto princípio, a gratidão. Eu, na época, fazia o caderno da gratidão. Hoje em dia, eu faço muita contagem das bênçãos no Japamala, mas na época eu escrevia. Então, eu pegava meu caderno da gratidão de manhã e eu agradecia por muitas coisas que eu tinha na minha vida e também de coisas que eu gostaria de ter. Então, eu escrevia tudo ali que estava acontecendo na minha vida, que eu era muito grata, e colocava, eu estou muito feliz, pelo meu filho, eu estou grávida de tantos meses e a minha gestação está sendo uma bênção, está sendo maravilhosa. Estou trabalhando de home office, porque na época, né, eu ficaria de home office se eu estivesse grávida. E está sendo muito maravilhoso. Ah, o meu parto foi abençoado. Nossa, meu parto foi incrível. Eu escrevia coisas como eu gostaria que fossem, já agradecendo por eu ter conquistado. Eu mesclava as coisas que já eram reais naquele momento e as coisas que ainda não eram reais, porque o nosso subconsciente não sabe, né, daquilo que é real e daquilo que não é. Por isso que é muito importante você sempre agradecer antes de ter. Inclusive, esta é uma das orações mais poderosas, né, que a gente pode fazer. Você agradecer, você já tendo aquilo que você tanto quer ter. O que nos leva ao quinto princípio, que é você viver como se já fosse real. Ai, gente, isso é tão poderoso, gente, isso é tão poderoso. Você viver
como se aquilo que você tanto quer já fosse real. Quando eu estava nesse processo, eu saía do meu trabalho, eu lembro exatamente em um dia, eu lembro a roupa que eu estava nesse dia, para você ter ideia de como que isso impregnou no meu subconsciente. O quanto que isso foi forte, o quanto que eu consegui sentir a emoção disso, porque a manifestação, ela é isso, né? É você pensar e você sentir. Quando você consegue unir o pensamento com a emoção, você cria. Você cria um campo eletromagnético, eletro do pensamento e magnético, né, do coração, do sentimento. E eu consegui levar isso tanto pro meu subconsciente que hoje eu consigo, eu lembro exatamente a roupa que eu estava, o sapato que eu estava, a calça que eu estava, a blusa que eu estava. Eu saí do meu trabalho e fui pro ponto de ônibus próximo do meu trabalho para eu ir para casa. Aí eu lembro que, né, assim, tava com a barriguinha assim, um pouquinho saliente. Aí eu, parada assim, aí eu coloquei a mão assim para trás, estufei a barriga um pouquinho para frente. Aí eu ficava assim, olha só, com a minha barriga do jeitinho que tá aqui agora, eu poderia estar grávida, que seria igual. Se eu tivesse grávida ali de uns 3, eu pensando comigo, se eu tivesse grávida assim de uns 3 meses, essa aqui seria a minha barriga, exatamente assim, ó, estufadinha assim, exatamente essa que seria a minha barriga, se eu tivesse grávida agora de uns 3 meses. Então, essa aqui que é a sensação. E eu entrei naquele cenário, sabe? Eu criei assim, um teatro mental pra mim. Eu lá no ônibus, aí pensando, olha só, eu poderia estar aqui, olha, a gestante aqui para entrar no ônibus e minha barriga é grande, eu teria até assento preferencial, sabe? Eu criei esse contexto e fiquei nessa, pensando assim, se eu tivesse grávida que agora seria assim. Eu ficava pensando, se eu tivesse grávida agora, como que eu iria contar pra minha família? Nossa, como que eu iria fazer? Como que eles iriam reagir na hora que eu contasse? Sabe? Então, assim, gente, eu me coloquei dentro de um cenário que a minha mente pudesse acreditar que tudo aquilo ali pudesse ser real, exatamente do jeito que eu estava pensando naquele dia. E eu fiz isso por todo esse processo. Resumindo, no mês de maio eu achei que estivesse grávida e descobri que não estava. Eu passei do não desejo ao desejo profundo de engravidar. Nos 30 dias seguintes, eu apliquei exatamente isso que eu compartilhei com você aqui agora e engravidei, exatamente como foi o meu desejo. Eu queria engravidar logo, porque era um desejo que me consumia, eu queria demais aquilo e queria que fosse fácil, que fosse rápido. Eu espero de verdade que você aplique tudo isso daí para você manifestar o seu desejo que tanto queima aí dentro de você. E se inscreva aí no canal, se você ainda não estiver inscrito, se inscreva. Se você já for inscrito, ativa aí as notificações para você receber cada vídeo assim que eu postar. Um beijão, eu amo muito, muito você e até o próximo vídeo. Tchau!